Você aí já parou para pensar como é que a Bíblia chegou até nós? É um assunto que muitos tentam entender, alguns ateus até tentam discutir falando que a Bíblia foi montada por homens. E agora a gente vai estudar um pouco como que a Bíblia foi formada, quem traduziu ela, como eles decidiram quais livros entrar e quais não. E a nossa história então vai começar em 325, no século 3 a.C., por volta de 325 mais ou menos, no momento do período interbíblico, né? A gente vai começar falando de um rei do Egito chamado Ptolomeu Filadelfo. Esse rei, ele viveu na época mais ou menos do Império Grego, onde ele estava bem forte, a Grécia Antiga, comandada por Alexandre o Grande, né, muito famoso. E Alexandria, que era a capital do Egito, foi uma cidade muito importante por causa da sua literatura também. Muitos filósofos vieram de lá, muitos historiadores vieram de lá, estudaram lá. Então era uma cidade bastante propagada nesse meio literário. E tinha uma biblioteca em Alexandria bastante famosa. Ficou conhecida somente como Biblioteca de Alexandria. Sim, esse é o nome. E dentro dessa biblioteca, Ptolomeu viu que não tinha os escritos judaicos, os escritos religiosos judaicos. Então, o que Ptolomeu fez? Ele convocou 70 sacerdotes e ele pediu para esses 70 sacerdotes fazerem uma tradução grega dos escritos hebraicos dos judeus. Eles pegaram o cânon hebraico, que são 22 livros. Daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão de 22 livros ou 39. E esses sacerdotes pegaram e fizeram então a tradução do hebraico aramaico para o grego. É a versão dos 70, mais conhecida como Septuaginta. E a gente já vai entrar se foi 22, se foi alguns apócrifos também. Daqui a pouco a gente entra no assunto. E apesar da Septuaginta ficar mas bem famosa mesmo, a maioria dos escribas e dos fariseus ainda continuaram usando as escrituras hebraicas e aramaicas. Eles confiavam mais nelas, né? Porque é a língua original e etc. Ok, então agora a gente vai para o ano 70 depois de Cristo, quando Nero César iniciou a grande perseguição aos cristãos. Nessa época, Nero destruiu o templo de Jerusalém, bem famoso, o segundo templo, que foi construído lá em Ageu, em Esdras, Neemias, no momento pós-exílio, né? E que Ageu, no qual profetiza sobre ele. Esse templo sendo destruído e Jerusalém sendo quase totalmente destruída, muitos judeus fugiram, muitos judeus cristãos, judeus messiânicos. Eles fugiram com bastante cópias da Septuaginta, porque era de mais fácil acesso. O grego daquela época é como se fosse um inglês hoje, era uma língua bem falada, uma língua bem famosa. Então a Septuaginta, como era mais famosa, a maioria dos judeus fugiram com ela. Ok, saindo disso a gente vai pular para a história de mais ou menos no século 3 depois de Cristo. Quem estuda um pouco da história da igreja pós-Atos, né, vai ver que o século 3 depois de Cristo foi um grande marco na história do cristianismo. Por quê? Nessa época que os cristãos ainda eram perseguidos, mas com um pouco menos de rigidez, igual era no governo de César e de outros, Constantino, que era imperador de Roma, acabou se convertendo. Vamos colocar convertendo, mas entre aspas, na minha opinião. No ano 323 ele se converteu, a gente não vai entrar muito nessa questão, qualquer coisa depois, caso vocês queiram, a gente pode gravar um vídeo sobre isso. Mas ele se convertendo em 323, então houve vários concílios. Para quem não sabe o que é concílio, concílio era algumas reuniões onde bispos, padres, teólogos e o Papa, claro, e o imperador também, eles marcavam essa reunião e discutiam alguns assuntos relacionados à doutrina da Igreja Católica e às Escrituras. Teve muitos concílios famosos, igual o concílio de Nicéia em 325, muito conhecido para quem estuda a história da Igreja. E aconteceu nesse tanto de concílio, em 379 aproximadamente, surgiu um novo estudioso da Bíblia, um novo sacerdote chamado Jerônimo, que inclusive virou até um santo na Igreja Católica, o São Jerônimo. Esse sacerdote, ele é a chave principal do nosso assunto. E
que a gente fale um pouco dele, a gente vai lá para o ano 382 depois de Cristo. O Papa dessa época, que era Damaso I, participou de um concílio que ficou conhecido como Concílio de Roma. Nesse concílio eles discutiram os livros no qual tinha que entrar e qual não era para entrar na igreja, na Bíblia, melhor forma de dizer. E a gente vai chegar nessa parte, a gente vai conversar agora de como eles decidiram quais livros entrar e quais não. Para começar falando, os livros do Antigo Testamento que eles decidiram colocar era basicamente a cópia da Septuaginta na época. Eram os 22 livros do cânon hebraico e mais 7 deuterocanônicos que estavam presentes na Septuaginta da época. Então o livro do Antigo Testamento foi decidido assim: pegaram a Septuaginta e colocaram ela na lista de livros sagrados da Bíblia. Já o Novo Testamento foi um pouco diferente. Como na época tinha muito apócrifos, sobre o Novo Testamento só a gente tinha aproximado 61 livros, só sobre Jesus e os apóstolos e tudo, e do Antigo Testamento 52, sendo ao todo 113 livros, é muito livro, eles tinham que decidir quais iriam entrar no cânon bíblico. E com esse tanto de apócrifo, cada um escrevia o que queria sobre Jesus, eles decidiram sistematizar 4 regras para selecionar um livro para a Bíblia, sendo elas: regra número 1, o livro tinha que aumentar a fé da igreja, tinham livros que era para a edificação da fé. Regra número 2, livros que geravam ensinamentos éticos e doutrinários, livros que reforçavam a doutrina da igreja, né, e criavam mais doutrinas, mas dentro do que a doutrina da igreja se baseava, que era a doutrina dos apóstolos, como a Igreja Católica diz. Palavras delas, tá? Não sou eu não. Aliás, eu detesto a Igreja Católica Romana, tá bom? Número 3. Livros que estavam de acordo com as profecias de Cristo e outras profecias do Antigo Testamento. Igual, vamos dar um exemplo: os Evangelhos, o livro de Apocalipse, de João. Esses livros tinham que estar de acordo com profecias. O livro de Atos também, eu acabei de lembrar. As profecias que se cumpriram nela devia estar de acordo com as profecias dos livros do Antigo Testamento, estão presentes na Septuaginta. E a regra número 4 eram livros que serviriam para combater as heresias da época. Muita mesmo, bastante heresia surgiu nessa época. Os próprios agnósticos eram uma delas. Sem falar que algumas que surgiram um pouco depois, como pelagianismo, semipelagianismo, tudo isso precisava de alguma coisa para combater essas heresias, e eram alguns livros. Livros que se aproximavam o mais possível da doutrina católica para combater essas heresias contra a doutrina católica. Acontecendo isso então, em 382, eles decidiram esses livros. Mais ou menos em aproximadamente 386 depois de Cristo, Jerônimo começou a traduzir a Bíblia dos idiomas originais, hebraico, aramaico e grego. Jerônimo, então, começando aproximadamente 386, terminou em 405 essa tradução bíblica, que ele pegou os idiomas originais, no qual eu falei aqui agora há pouco, e traduziu para o latim, que era uma língua que foi muito forte naquela época. O grego parou de ser a principal e o latim assumiu o lugar dele, de ser a língua mais falada, digamos assim. Essa tradução ficou conhecida como a famosa tradução Vulgata, a Vulgata Latina, e foi Jerônimo que a traduziu. Mas um pouco antes dele terminar de traduzir, até no ano que ele começou, 386, a gente teve um probleminha. Jerônimo, na verdade, melhor dizendo. Jerônimo, ele começou a estudar os escritos hebraico, grego e aramaico, e o Antigo Testamento, e ele pediu auxílio aos judeus. E os judeus pegaram o cânon hebraico, na qual os fariseus e os escribas usavam, e eles falaram: esses livros aqui, que estão presentes na Septuaginta, não faz parte do nosso cânon, não é inspirado não. Jerônimo, então, acabou que se acostumou com o cânon de 22 livros. E por que 22 e não 39? No cânon judaico das Escrituras, livros igual Reis, na Bíblia protestante a gente tem 1ª e 2ª Reis. Nos escritos hebraicos já são um livro só contando a história de 2. Então livros de Reis, que já conta 1ª e 2ª Reis. É assim com Crônicas, com Samuel e outros.
Por isso que são 22 livros e não 39, igual na nossa, mas são o mesmo conteúdo. Jerônimo, então, acostumando com os 22 do cânon hebraico, o Papa, antes de morrer, porque o Damaso I morreu em 386, no mesmo ano que começou a tradução bíblica, ele pediu para o Jerônimo acrescentar os 7 livros a mais. Jerônimo não queria, né? Inclusive Jerônimo fez um documento que foi nomeado como Prólogos Galeatos. Guarda esse nome que ele é muito importante na nossa história. O Prólogos Galeatos era o quê? Vem do latim, que significa prólogo de capacete, era basicamente um capacete de proteção mesmo. Jerônimo defendia que apenas os 22 livros do cânon hebraico eram inspirados por Deus. Então, esse argumento dos católicos, Jerônimo traduziu fez 73 e não 22, na verdade até o próprio Jerônimo não gostava dos 7 a mais, os deuterocanônicos. Então ele fez esse documento chamado Prólogos Galeatos, onde ele defendia que somente 22 livros eram totalmente inspirados por Deus. Mas aí o Papa, um pouco antes de morrer, como eu falei, ele pediu para Jerônimo acrescentar 7 livros a mais, que são os livros de 1º e 2º Macabeu, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, e Tobias e Judite. Foram esses livros no qual ele pediu para acrescentar, e Jerônimo pegou e acrescentou os 7 livros. Mas você vai até ver em algumas bíblias católicas, Jerônimo, quando traduziu, colocou assim, livros que são edificantes para a igreja, mas não são considerados inspirados no cânon bíblico. Algumas bíblias católicas, se você tiver confere se a sua tem isso. Jerônimo colocou na Vulgata Latina. Além disso, Jerônimo acrescentou alguns capítulos a mais no livro de Daniel e no livro de Esther, a pedido também do Papa Damaso. Ok, então esse concílio de Roma, no qual decidiu os livros do cânon, a gente tem que conversar um pouco sobre o concílio. Os concílios que existiam nessa época não eram internacionalmente para a igreja, era regional. Então o concílio de Roma, por exemplo, o cânon que eles decidiram aqui foi, vamos de certa forma dizer, válido somente no Ocidente e um pouquinho no Oriente, para alguns judeus, cristãos e etc. Então esse cânon do Concílio de Roma valeu apenas no Ocidente e em algumas outras regiões. Na África do Norte, por exemplo, o cânon que decidiu quais livros iriam entrar foi o Concílio de Camargo, se eu não me engano. Foi no século 3 a 5 depois de Cristo, mais ou menos na mesma época. Sabendo disso então, que os concílios decidiam apenas uma parte da região, a gente tem que lembrar que isso era bem raro. Na verdade, esse concílio de Roma, ele foi muito mais famoso que todos os outros concílios. O cânon dele foi muito mais famoso que todos os outros. O de Camargo e alguns outros que eu não vou citar aqui para não pegar tempo do vídeo. Muito tempo depois, mais ou menos uns 1100 anos depois, aconteceu a Reforma Protestante, na qual a gente pode comentar em outro vídeo aqui. Lutero, então, formando o protestantismo em 1517 e 1522, ele, quando foi traduzir a Bíblia em latim para o alemão, ele retirou os 7 livros deuterocanônicos. Lembra do que eu falei do Prólogos Galeatos? Lutero seguiu esse Prólogos Galeatos e ele traduziu somente do hebraico, grego, aramaico e um pouco do lado do latim. Ele traduziu usando Prólogos Galeatos, ou seja, apenas os 22 livros do cânon são válidos. Então você vê que esse Prólogos Galeatos foi até que importante na história. A gente não tem nenhuma evidência histórica se Lutero realmente se inspirou no Prólogos Galeatos, mas ele fez a mesma coisa que Jerônimo fez, considerar apenas 22 livros do cânon judaico para traduzir a Bíblia. O catolicismo, então, vendo isso, até aconteceu um tempo depois, uns 20 anos depois, a Contra-Reforma. Em 1545 houve o famosíssimo Concílio de Trento. O que aconteceu no Concílio de Trento? No Concílio de Trento, o catolicismo, para combater a Bíblia protestante, combater o protestantismo, pegou aquele livro, aquela Bíblia que foi traduzida por Jerônimo, lá no século 3 depois de Cristo, eles pegaram o cânon dela e falaram, essa é a Bíblia da Igreja Católica internacionalmente. Então a famosa Bíblia Católica que a gente tem hoje
ela só foi confirmada como oficial no Concílio de Trento em 1545. Vai ter muito estudioso falando disso. Você pode ver o Augusto Nicodemos, ele já comentou disso. Ele vai explicar muito melhor que eu, é claro, então eu aconselho você ver esse vídeo dele. Muito bem, irmãos, a gente chegou no final de um vídeo. Desculpa se vocês não gostaram do vídeo. Eu tentei estudar um pouquinho melhor, um vídeo foi um pouco mais longo, mas é porque tinha muito conteúdo para falar. Eu nem falei tudo ao todo, mas espero ter dado uma pequena base de como foi feita o cânon bíblico. Lembrando, a nossa fé não está baseada em documento e evidência histórica. A nossa fé está baseada no quê? Na Bíblia. Hebreus 11:1, né? A fé é a certeza das coisas que não se veem. Então a gente tem que ter fé justamente na Bíblia. E como Deus inspirou ela, e não ela montada por alguns concílios e nada do tipo. Deus pode ter usado concílios e homens para formar o cânon, mas não vamos ter fé somente na história não, tá? Nossa fé principal é na Bíblia e em Deus em geral, né? Que Ele nos entregou a Bíblia. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal e é isso. Até uma próxima e tchau.